Bom, a minha infância teria que começar um pouco antes da infância, que foi o meu nascimento, que eu nasci em Portugal, né? Minha mãe estava vindo grávida no navio e acabou sendo proibida de viajar com a grávida, né? Então meu pai veio, aí eu voltei, ela voltou para a aldeia, nasci e depois de 6 meses ela voltou, né? Ela veio para o Brasil. Daí nós fomos morar numa cidade do interior chamada Santo Antônio da Platina, norte do Paraná, e a minha infância até os 16, 17 anos eu vivi nessa cidade, mas sempre fui criado nessa coisa da religião, da fé, da crença em Jesus Cristo e tudo mais, então isso foi muito importante na minha vida. E depois foi uma infância de um garoto de uma cidade do interior, né? Jogar bola na rua, jogar bolinha de gude, jogar bola. E desde pequeno eu tinha um sonho de ser médico, né? Meu pai me falava muito para mim, médico, 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 e eu acabei acreditando nisso e que eu queria ser médico e tudo mais. Aí chegou numa certa idade, eu tinha que prestar vestibular para a faculdade de medicina. Então, eu vim para São Paulo, né, estudar, fui morar na casa de uns tios e fazia o 3º colegial na freguesia do Ó, pegava 3 condução para ir, 3 para voltar, e fazendo cursinho e tudo, e era bem agitado, né? E eu fiquei nessa situação. Meu pai aí percebeu que eu, como irmão mais velho, o outro irmão também, 5 anos para trás, ia querer vir para São Paulo. E ele acabou decidindo de vir para São Paulo, e depois de 1 ano ou 2 ele mudou-se para cá e comprou uma padaria no Belém, né? Eu demorei 3 anos para entrar na faculdade de medicina e estava querendo até desistir, aí é que veio a importância do meu pai nesse processo, porque ele falou, eu achei que ele ia ficar bravo ou chateado com alguma coisa, e pelo contrário, ele falou: filho, não desista, vamos em frente, é preciso prosseguir, vamos caminhar, que vai dar certo, né? E aí com essa crença e com essa fé eu acabei prestando vestibular novamente, e aí eu prestei em várias faculdades, entrei em todas elas, e quando eu estava no 1º ano da faculdade de medicina, que o meu pai comprou essa padaria, depois de 19 dias, teve um assalto na padaria, infelizmente nesse assalto ele faleceu, e aí eu tive que assumir essa padaria. E aí foi um grande trauma na minha vida, né? E a minha vida mudou a partir desse episódio. Porque eu tinha tudo para não dar certo, né? Eu não tinha nenhuma experiência de comércio, de negócio, de padaria, mas eu tinha uma coisa muito forte, que era a crença e que era essa motivação que meu pai sempre me dava, né? De trabalho, de persistência. Isso é muito importante. Talvez esse tenha sido a maior herança que eu herdei do meu pai, né? Eu herdei só a padaria, que era a pior padaria do mundo. Fiz uma oração para Deus, né? E pedi para Deus para que me orientasse, para que Ele me desse mais força, para que Ele me desse persistência, para que Ele me desse sabedoria. E essa fé, então, e essa coisa que veio do meu pai, fez a diferença, e eu diria que esse foi o grande diferencial da transformação e da mudança na minha vida. A grande lição que eu aprendi nessa padaria foi negociar, né? Eu não tinha cliente, como trazer o cliente? E aí eu resolvi colocar o pãozinho 30% mais barato que a tabela da Sunab, e eu fui surpreendido porque quando eu coloquei 30% começou a aparecer um cliente diferente na minha padaria, que era o padeiro, né? Ele passou a comprar, padeiros de rua, ele passou a comprar os pães da minha padaria para vender nos bares, nos botecos, para entregar em casas. E aí eu tinha uma infinidade de padeiros, né? E aí, de padeiros de rua comprando. E aí eu tinha o produto feito quentinho toda hora, né? E aquilo aumentou os volumes e foi isso que grande. Esse foi o grande ensinamento que eu aprendi. E foi exatamente esse conceito que eu levei depois quando eu criei o Habib's, né? Quando você vê uma esfirra 0,99, ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos sendo praticado esse valor, uma esfirra R$1 e pouco, outros tipos, eu estou praticando a filosofia da padaria, a filosofia do pãozinho. E o Habib's é o grande exemplo que de uma lojinha nós transformamos em 630 lojas, o complexo todo, tem 13 mil funcionários. O que deu certo? Deu certo o conceito da padaria, né?
Logicamente, junto com esse conceito, você tem que ter o trabalho, a dedicação, a persistência e o empenho, né, que veio do meu pai e que eu procuro passar isso. Acho que meus filhos convivem com isso, né? Eu desde pequeno levo eles para os meus negócios, levo ele para as lojas, levo eles para o meu escritório. O meu menor de 12 anos, eu tenho 5 filhos, o meu menor de 12 anos tem uma placa no escritório que está lá, presidente do Habib's, né? Porque ele quer ser presidente do Habib's, ele tem 8, 10 anos, né? Você envolver os teus filhos nas tuas coisas, envolver os teus filhos nos teus negócios, dar esses ensinamentos básicos da crença, da fé, né? Da importância do trabalho, eu acho que isso é fundamental. E é esse o legado, né, que eu quero deixar para os meus filhos.